Salve, salve, meu caro aluno! Bora lá falar um pouco sobre a informática para essa prova da Polícia Civil de Santa Catarina. O que a gente pode encontrar aí sobre alguns temas dentro do universo de redes de telecomunicações, o que pode aparecer para você sobre essa parte de investigação e tudo mais que a prova traz como novidade, né, no edital específico aí, justamente para você. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Primeira questão aí da sua lista. Lembrando que o material tá ali, o link da descrição do vídeo, para você baixar no grupo do Telegram. Então, lá dentro do grupo do Telegram, você tem lá o tópico materiais de aula e lá você encontra a lista de questão de cada uma dessas aulas que nós estamos fazendo aqui para você no YouTube. Beleza? Bora lá? Então, primeira questãozinha aí desta nossa terceira aula. Os sistemas de comunicação móvel celular foram desenvolvidos para permitir a comunicação sem fio entre dispositivos móveis e a rede de telecomunicações. Uma verdade, ponto importante para seus resumos. Sobre o funcionamento das redes celulares, assinale a alternativa correta. O sistema celular divide a área de cobertura em regiões menores, chamadas células. O nome já vem justamente disso, por isso nem adianta eu comentar ali no início o que foi apresentado, pois o sistema celular é a ideia de células, onde você tem a sua antena, que nós não chamamos de antena, aqui nós chamamos de estação de rádio base, que vai apontar para uma determinada localização. Então você tem lá a sua anteninha, essa antena ela aponta, né, ela é direcional, né, para uma determinada região, e aí a gente vai chamar o azimuth dela, tá? E quando a gente tem várias antenas, a gente pode fazer triangulação e assim por diante. Normalmente elas vão ter aí a formatação hexagonal, tá? Para ficar mais fácil essa gestão e tudo mais. Então, sobre o funcionamento das redes, assinale a alternativa correta. O sistema celular divide-se em células, perfeito, não tem muito o que falar, é isso. Os dispositivos móveis comunicam-se diretamente com satélites. Embora você tenha já ouvido falar dos celulares aí da Starlink, que conectam diretamente com satélites da Starlink, isso ainda é algo novo, beleza? Não é a regra. Tá? Então não é nem celular, a gente fala, o aparelho conecta direto com o satélite, ele vai usar uma tecnologia diferente, é o aparelho via satélite. A rede celular não utiliza a infraestrutura terrestre, pelo contrário, ela usa a infraestrutura terrestre, é a base, as antenas. O sistema celular funciona exclusivamente com comunicação ponto a ponto. Não, normalmente você tem a antena transmitindo em broadcast, a antena ela transmite para todo mundo que estiver ali no alcance. A comunicação com o aparelho vai se dar a partir justamente dele receber aquele sinal e entender que é para ele a partir da codificação que só ele vai conseguir abrir. Redes celulares não utilizam frequência de rádio. Então utilizam o quê? Elas utilizam frequência de rádio. Não é por fibra ótica, não é por outra forma de comunicação, não é por luz, tá? Nas redes de telefonia móvel, a estação de rádio base. Então aprenda aí, se você não viu ainda esse termo, é a estação de rádio base. Não chama antena não, que fica feio. É a estação de rádio base. Possui como principal função armazenar mensagens enviadas para o usuário? Não armazena nada. Interligar dispositivos móveis à infraestrutura da rede da operadora? Essa é a ideia, conectar. Tá? Então essa antena, né, vulga antena, a finalidade dela é a transmissão e recepção dos sinais. Então correta, alternativa B. Gerenciar sistemas operacionais? Nada a ver. Substituir os provedores de internet? Não, tá? O provedor de internet é quem normalmente vai fazer a infraestrutura, né, dessas. Agora vamos separar, né? Vamos criar uma regra aqui. Você tem o provedor de internet, tá? Que pode ter também ali essa infraestrutura de telefonia, e a infraestrutura de telecom. Tá? Então não necessariamente quem trabalha com telecom tem a parte de internet. Hoje é meio que regra, né? Isso. Mas o contrário é menos comum. O cara que trabalha como provedor de internet, ele não oferece telecom, tá? Obrigatoriamente. São duas situações aí. Uma é o provedor telecom, hoje a maioria deles oferece também internet, mas o provedor de internet não obrigatoriamente oferece telecom, beleza? Então, a ideia de substituir provedor aí tem que ter um certo cuidado. Criptografar automaticamente todas as comunicações vai depender da tecnologia envolvida. Se eu pegar uma tecnologia anterior a 2G, por exemplo, não vai ter criptografia da comunicação. Então esse é um ponto aí bastante a ser considerado, beleza? No contexto das redes celulares, o IMEI, International Mobile Equipment Identity, corresponde a quê? Ao número de identificação do cartão SIM? Não. O cartão SIM vai ser a próxima questão. Ao endereço IP do dispositivo móvel? Não também.
ao identificador único do aparelho, do hardware, tá? É esse carinha aqui, ele identifica o dispositivo, beleza? Ao número da linha telefônica também nada a ver, e ao endereço MAC também não, tá? E-mail é o número do hardware, do aparelho. Então a gente consegue, a partir desse número, fazer rastreamento, bloquear o aparelho. Por isso que é importante, quando você compra um aparelho, né, normalmente vem a caixinha, vem lá na caixa uma etiqueta com esse número. Com esse número, você pode entrar em contato com a tua operadora e falar, ó, meu celular foi roubado, eu quero bloquear o aparelho. Então você vai informar este número para que o aparelho seja bloqueado, beleza? Até na questão da investigação, você vai utilizar essa numeração. Então é importante aí guardar essa etiquetinha com o número, beleza? Alguns aparelhos, ela vem até grudado no aparelho, quando você compra, aí você tira e fica aquela marca ali, né, feinha, você tenta tirar, né? Mas guarde essa etiqueta, coloque ela ali numa caixinha, alguma coisa que você vá lembrar onde que ela está facilmente, caso venha precisar. IMSI, International Mobile Subscriber Identity, é utilizado nas redes celulares para identificar o cartão. Ou, aí olha só que ponto importante, tá? O aparelho a gente já sabe que é o e-mail, tá? Então quem identifica o aparelho é o e-mail. O cartão, tá? O IMSI ele é o número do cartão. Acontece que no Brasil, este cartão, quando você vai ativar o cartão SIM, implicitamente você vai estar vinculando ele a um CPF. E por consequência, esse CPF vai permitir que você identifique o usuário associado. Então, no Brasil, você tem essa obrigatoriedade, que não acontece necessariamente em outros países, tá? No Brasil, o cartão SIM, o IMSI, identifica o cartão. Ponto. No Brasil, esse cartão ele tem que estar vinculado a um CPF ou CNPJ, tá? Também pode ter um CNPJ ali, você pode vincular o CNPJ. Mas tem que estar vinculado a um dos dois para poder ativar. Na hora que você vai ativar, ele já pede. Claro, a pessoa pode ter colocado no CPF aleatório que ela pegou da internet. Também acontece, né? Então é outro ponto aí. Então, o endereço IP, nada a ver. Sistema operacional, também nada a ver. E servidor da operadora, por favor, não. O cartão SIM em dispositivos móveis possui como principal função fazer o quê? O cartão SIM, ele não aumenta a memória, por favor. Por mais que ele, né, em alguns modelos de aparelho, você conecta ele lá onde que vai, né, também o cartão de memória, quando disponível, né, porque hoje a maioria dos aparelhos nem mais expansão tem, é direto só o cartão SIM. Alguns suportam 2 ou até mais cartões, embora esses que suportam mais não são tão mais comuns. Antigamente você tinha os MP20 lá, que suportava até 5 chips, 4 chips. Você fala, nossa, loucura, a pessoa quer ter 4 números de telefone. É, mas naquela época era outra realidade. Hoje, 2, a maioria das pessoas tem um apenas, né? Por conta da garantia do número, né? De ser vinculado ao seu nome e você ter a portabilidade. Então, não aumenta. Ah, mas eu consigo salvar lá no meu chip, eu consigo colocar o número dos telefones salvo nele, né? E aí, em vez de mais fácil, cara, isso aí é irrisório. A quantidade de dados, a gente tá falando de kbytes, tá? É uma quantidade muito pequena. Não é algo assim que dá para considerar que aumenta, beleza? Então, a ideia aí, justamente, de aumentar a memória, não aumenta a memória. Armazenar dados de autenticação do usuário na rede da operadora. Sim, tá? Nesse cartão, nós temos lá o IMSI, que é o número de identificação do cartão. Você também tem as chaves, né? Mais precisamente as chaves privada, que vai estar ali justamente naquele chip, para identificar quem é aquele usuário. Então, sim, você tem a chave privada ali na comunicação para fazer a autenticação na rede, chaves de criptografia que vão ser empregadas ali na criptografia. Então, sim, ela está ali também, beleza? Além de outros dados necessários para autenticar na rede da operadora e assim por diante. Então, eu consigo identificar ali com a operadora quem é aquele aparelho. Por isso, você tem um chip para cada operadora. Do contrário, simplesmente você teria um chip, né, genérico, e aí você poderia dizer, eu vou usar a tal operadora. Não. Cada operadora tem o seu, porque também tem os dados dela. Substitui o sistema operacional? Nada a ver. Permite comunicação pelo Wi-Fi? Pô, embora seja preferível o Wi-Fi por conta da velocidade, estabilidade e tudo mais, e custo de bateria também, né? Você acaba não substituindo, né? Quando você vai usar 3G, você fala, não, eu quero 3G, 4G, 5G, você prefere o Wi-Fi, né? Então, não é via Wi-Fi. Não precisa de um chip SIM, né? Não precisa de um cartão SIM no celular para poder usar o Wi-Fi. Eu tenho um dos aparelhos aqui, migrei o aparelho, estou usando o Wi-Fi normal, sem ter cartão conectado. Na verdade, a maioria dos aparelhos que eu uso aqui como câmera, mas estão conectados ao Wi-Fi e não tem cartão. Tá? Armazenar exclusivamente contatos. Você
pode armazenar contatos lá, e é importante se lembrar, né, de sincronizar quando você troca de aparelho, com a sua conta aí de e-mail e tudo mais, mas não é exclusivamente para isso, tá? Ele tem outras finalidades e também dá para guardar ali os contatinhos nele, beleza? Então somente a alternativa B mesmo. A tecnologia 4G LTE, que ganha, né, em termos de velocidade em relação à 4G clássica, utilizada em redes móveis, caracteriza-se pelo quê? Por ser baseada exclusivamente em comunicação analógica. Bom, primeiro, o LTE ele é digital, tá? Ele não é analógico. Analógico é lá 2G para trás. Tá? Oferecer transmissão de dados em alta velocidade. Sim, isso de fato ela oferece alta velocidade, em que se pese comparar com o 5G é mais rápido. Não permitir acesso à internet. Tá? Substituir totalmente? Não, não substitui. Tá? Ainda o Wi-Fi é melhor. Funcionar apenas para chamadas de voz. Não, pelo contrário, você usa ela também para voz, mas foco mais em dados, tá? A gente começa a focar mais em dados a partir ali do 3G e em diante. Então, oferecer uma transição em alta velocidade, e aí, naturalmente, vamos falar do 5G. A tecnologia 5G apresenta avanços em relação às gerações anteriores? Sim. E se for para destacar qual é o principal avanço, eu destacaria a quantidade de conexões. O aumento em relação à velocidade é algo, sim, considerável, mas a quantidade de conexões. Por quê? Porque antes você tinha uma antena lá, né, uma estação de rádio base, né, em 4G, ela suportava uma quantidade de clientes naquela região de alcance dela. A partir do momento que eu coloco uma 5G, ela suporta mais conexões naquela região, que normalmente vai diminuir um pouco, tá? Mas ela suporta mais conexões naquele espaço até mais reduzido em comparação à 4G. Isso favorece, sim, porque em ambientes de eventos e tudo mais, isso é bem mais interessante. Antigamente você conectava ali 4G, 3G, então nem se fala. Você ia num espaço com evento, todo mundo na hora do intervalo queria conectar na internet, esquece, ninguém usava direito, porque ia no limite da estação de rádio base, beleza? Então, hoje eu diria que, do meu ponto de vista, na situação atual do Brasil, uma maior contribuição do 5G é conectividade. Então, aumento da latência. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo a latência. A redução da capacidade de dispositivos. Não, ele aumenta a capacidade de quantidade de dispositivos conectados, tá? Maior velocidade de transmissão de dados e menor latência. Sim, se aumenta a velocidade, diminui o atraso, né, que é a latência. Eliminação de uso de frequência de rádio. A gente não está usando luz ainda na comunicação, meu filho. Impossibilidade de comunicação. Isso é um dos avanços. A possibilidade de conectar dispositivos de internet das coisas diretamente na 5G por conta da sua capacidade aumentada de conectividade. Então, isso melhorou e até a internet das coisas e a indústria 4.0, né? Ela está muito acessível. Ponto importante para você que vai fazer PRF lá na frente, tá? Investigações digitais envolvendo dispositivos móveis, o registro de localização do celular pode ser obtido por meio de duas coisas. Aquela triangulação das estações de rádio base ou por meio de GPS. O GPS é mais preciso, porém, se a pessoa estiver intocada lá num estacionamento, um prédio, alguma coisa alguma coisa interrompendo o sinal, até às vezes dentro do carro, você está lá dentro do carro, você não pega o sinal do GPS bem, você coloca ele no painel, para que ele receba o sinal melhor, limpo, né, sem a interferência da gaiola de Faraday, que é natural do seu carro, você coloca lá no painel, né? Pois é. Só que ele é mais preciso. Você tem precisão de metros, né? Até menos que isso, dependendo do sinal. Em contrapartida, a triangulação de antenas vai te dar uma localização aproximada. Porém, se o cara estiver lá intocado, né, dentro de um prédio, ainda você tem uma noção de que ele está naquela região. Tá? Então, enquanto o GPS nem receberia aquele sinal. A identificação da estação de rádio base conectada ao aparelho é, sim, de fato, uma das formas, né, de identificar onde que ele está. Lembrando que as estações de rádio base têm o azimuth, né, para onde que ela aponta, você sabe mais ou menos que região, e se você consegue acompanhar que ele saiu de uma antena em determinado momento e passou a receber sinal de outra antena que está naquela região, você consegue ter noção de que ele está ali naquela área. E aí entra a ideia de triangulação, tá? O histórico do sistema operacional? Não. Exclusivamente do GPS? Não. Exclusivamente figurinha marcada aí da banca, tá? É uma forma de você eliminar as alternativas. Apenas rede Wi-Fi? Nada a ver com a coisa aqui. Exclusivamente da operadora internacional? Também nada a ver, somente a alternativa A.
A técnica conhecida como triangulação de sinal, tá, permite fazer o quê? Identificar a localização aproximada do dispositivo móvel, tá? Ela não é tão precisa quanto o GPS, como eu falei, mas ela dá uma boa ideia aí de onde está o aparelho, tá? Acessar arquivo remotamente, interceptar chamada, nada a ver, alterar o e-mail é um número físico, tá? É como se fosse o chassi do seu celular. Ele não vai ser algo que você consegue alterar. Você pode falsificar né, na hora de conexões, dependendo do que você estiver usando ali, claro, mas é meio difícil, tá? Fazer isso. Os registros de chamada telefônica mantidas pelas operadoras são conhecidos como. Toda vez que você recebe uma chamada, vai ser registrado qual foi o número que ligou para você, ou seja, a origem da chamada e o destino, vai ser mantido o registro da data e hora, né, o timestamp dessa chamada, vai ser medido, tá, e a duração da chamada vai ficar ali registrado, qual foi a antena da origem e no destino, né, quando conectar vai ficar registrado isso dali, isso aí é muito importante para uma investigação. Agora eu vou contar um segredo para você, viu? Não tem como não receber uma chamada, a menos que o celular esteja desligado, tá? E aí ele não está recebendo aquela chamada, mas quando você vai lá e fala, aqueles números de spam que você, né, coloca na lista negra, você recebe aquelas chamadas, beleza? Elas ficam registradas. O que acontece é que se o aparelho, ao identificar que é uma chamada, você adicionou na lista negra, ele vai remover ela ali, né, vai ignorar ela de imediato, mas ela vai ficar registrada nessa chamada, tá? Nesse CDR, no Call Detail Record. Tá? Então, ele vai manter esse registro. Talvez aqui a alternativa C e D seriam as mais indutivas, né, ao erro. Aqui, identificação de network não, DNS é nada a ver, é parte de registro de nomes do domínio, é outra história que você tem aí, beleza? Cuidado. O roaming internacional em redes celulares refere-se a quem? A impossibilidade do uso do celular fora do país de origem? Né? Impossibilidade ou a possibilidade? Possibilidade, né? A utilização do serviço móvel em redes de operadoras estrangeiras. Ou seja, eu vou estar ali na minha operadora do meu país, ela aluga o serviço da operadora estrangeira para que eu possa utilizar ali a antena dela e ainda assim acessar os dados, principalmente, né? Mas também a telefonia. Tá? Então, é o uso dessas antenas externas. Lembrando que você tem o roaming também nacional, não é só internacional, tá? Dentro dos estados também acontece isso. Às vezes uma operadora não tem antena naquela região e ela usa aí operadoras. A diferença é que nesse normalmente você não paga um extra, mas para outros países normalmente você tem que pagar. Houve épocas em que até esse roaming estadual, interestadual, ele gerava problemas, mas por conta do Brasil ser um país que envolve muito, né, trânsito ali de caminhões por todo o nosso Brasilzão, isso acabou virando meio que a regra. No interestadual a gente não tem aí problemas, tá, de custos adicionais. Mas a questão de chamadas locais, tudo mais, era uma coisinha que incomodava. Agora interestadual, internacional, sim, esse é normalmente cobrado. A comunicação exclusiva via satélite, já falei do satélite. Troca automática do número. Cara, a gente não fica trocando de número. A gente tem aí a portabilidade para manter o número. A portabilidade ela gera maior facilidade até para elementos de autenticação múltiplos fatores, tá? Ao bloqueio do acesso à internet. Nada a ver. A comunicação entre dispositivo móvel e a estação de rádio base ocorre por meio do quê? Ora, como o nome já sugere, estação de rádio base. Mas aqui pode vir com uma sigla só, né? Entre o dispositivo e a ARB. Então, você está falando aí de ondas de rádio. Tá? Não é fibra ótica, não é cabo coaxial, não é via satélite, tá? E também não é por infravermelho. O infravermelho ele sofre muita interferência, tá? Na hora de fazer uma comunicação, ele acaba tendo bastante problemas com a interferência de sinal, por conta aí, né, de usar luz, né? Então, cuidado com esses conceitinhos básicos, mais batido aqui, porque a gente está em ritmo de revisão intensivo e são conceitos mais pontuais aí para você relembrar e falar aí o que pode aparecer na sua prova. Se você gostou aí das aulas anteriores, prestou atenção no finalzinho que tinha algumas paródias ali legais para você? Pois é, inclusive questões aí, novidade do YouTube com interação. A questão que a gente falou na aula, né, tava lá no final do último vídeo, era uma questão que a gente falou aqui nessa aula, e aí no final desse vídeo também vai ter mais uma paródia diferente para você, ajudar na memorização aí dos termos e conceitos da informática.
Então lembra de deixar o like, né, compartilhar o vídeo, chamar aí a galera, mesmo para aquele seu colega que não está estudando para o concurso da PC de Santa Catarina, mas que está estudando para IDECAN, essa aula pode ser útil e interessante para ele, sim. E claro, a própria musiquinha no final já ajuda em outras provas também, né? Isso é legal demais. E resolve aí a questãozinha que tem no final, junto aí, naquele vídeo para você. Abração e segue aí nas redes sociais também para valorizar aquele conteúdo de informática que tu precisa na sua prova. Abri o e-mail, bonitinho, anexo em zip, parece ser tranquilo, mas o edital já tinha avisado. Desconfia do clique apressado. Que estranho, nome em inglês, fichei na terra e não se faz. Curso abre aula e torta, domínio trocado. Candidato esperto lê o cabeçalho. Pergunta assim, quem é o remetente? Olha o detalhe, nunca vai na mente. Segura o malware, não deixa entrar. Atualiza o antivírus pra te blindar. Firewall de pé, porta pra fechar. Se o ataque vier, vai bloquear. Segura o trojan disfarçado de luz. Relógio querendo roubar tua senha. Tua vez, com backup em dia, você reduz. Sequestro de dados, ransomware não te pega outra vez. Sente pirata pedindo cartão. Oferta urgente, pressão na emoção. Schooling injection na busca vazia. Comentário ouro igual na consultoria. Ataque força bruta tentando a senha. Inconstruir é pedir problema. Autenticação com 2 fatores. Deixa invasor chorando de dores. Pensa primeiro, antes de aceitar. Permissão estranha, você vai negar. Segura o malware, não deixa entrar. Oh yeah. Atualiza o antivírus pra te blindar. Firewall de pé, porta pra fechar. Se o ataque vier, vai bloquear. Se hardware espalhando geral. Bote negro pra te virando arsenal. Com a ID desligado pra sinalizar. Qualquer passo errado vai te alertar. Porta aberta é convite pra invasor. Política fraca é prato pro terror. Mas se você estuda e sabe o que faz, hardening na máquina te deixa em paz. Segura o malware, não deixa entrar. Atualiza o antivírus pra te blindar. Firewall de pé, porta pra fechar. Se o ataque vier, vai bloquear. Segura o trojan, não cai outra vez. Pergunta, vídeo de ato do senhor 2. E o cara na prova é quem não revisou. Segurança em rede, o concurso é teu. Passou.